Olá! E aí, tudo bem? Já parou para pensar que todo mundo fala um monte de palavras em inglês no dia a dia e às vezes nem se dá conta? Pois é, a ideia hoje é justamente essa. A gente vai destravar esse conhecimento que já está aí, guardadinho, só esperando para ser usado. Pensa rápido. Se alguém perguntasse quantas palavras em inglês uma pessoa conhece, muita gente diria, poucas ou quase nenhuma, né? Bom, então se preparem, porque a surpresa vai ser boa. A realidade é bem mais animadora do que parece. É que o inglês, na verdade, já não é mais aquela língua super distante, sabe? Ele tá tão presente, tão misturado na nossa cultura e no nosso cotidiano, que a gente acaba nem notando. É o que podemos chamar de um inglês escondido. Vamos começar com uma bem óbvia. Pensa na palavra show. É isso, show. Seja para ir a um show de música ou para falar de um programa de TV, não tem erro. Todo mundo entende o que significa. E quando a gente quer começar um vídeo, uma música ou um jogo, onde o dedo vai? Direto no play. É uma ação automática, a gente nem para pensar em traduzir. Nas redes sociais, então, essa aqui virou um idioma universal. Dar um like é um gesto que, nossa, conecta o mundo inteiro. E no mundo do trabalho? Home office. Quem não ouviu ou falou isso 1000 vezes? A palavra home tá aí, o tempo todo, definindo como a gente trabalha. Essa é clássica. Seja no trânsito ou numa conversa, stop é uma ordem que todo mundo entende na hora. Não precisa de tradução, o recado é direto. E para fechar essa nossa lista rápida, uma despedida que já virou nossa. Falar die no fim de uma ligação ou de uma conversa é super natural, né? E olha só, o ponto principal é este. As palavras que a gente acabou de ver são só a pontinha do iceberg. É sério. Se a gente parar para contar, a maioria das pessoas no Brasil usa mais de 50, isso mesmo, 50 palavras em inglês no dia a dia, sem nem se dar conta. E o mais interessante é que essas palavras não estão soltas por aí. Elas se organizam em áreas muito importantes da nossa vida. Pense na tecnologia. A gente fala online, delivery, delete. No trabalho, home office, call, meeting. E no lazer, show, pet, live, game. Tá vendo? Tá tudo conectado. Certo. Então, agora que a gente já sabe que esse vocabulário existe, que ele tá aí, a grande questão é como é que a gente conecta esses pontos? Como transformar essas palavras soltas em comunicação de verdade? A resposta está no que a gente pode chamar de comunicação prática. É basicamente um método para pegar essas palavras que todo mundo já conhece, como like ou meeting, e construir frases úteis com elas. Em vez de ficar decorando um monte de regra, a gente ativa o que já existe. Ninguém precisa começar do zero absoluto. E olha, o caminho é bem mais simples do que parece. O primeiro passo é reconhecer e assumir as palavras que já sabemos. O segundo passo é aprender a conectar essas palavras para formar frases práticas. E o resultado natural disso? É a confiança para se comunicar de verdade. Com essa nova perspectiva, o caminho fica muito mais claro, né? Saber que já existe uma base sólida de vocabulário, nossa, isso muda o jogo. O próximo passo, então, é colocar todo esse conhecimento em ação. Tem uma frase que resume isso tudo perfeitamente. O primeiro passo não é aprender, é descobrir o que já se sabe. Pensa nisso. A ferramenta mais poderosa para começar a falar inglês já está aí, com todo mundo. Agora, para quem ficou curioso e quer transformar essas palavras em comunicação real, descobrindo como esse método funciona na prática, bom, o próximo passo está bem aí na tela. Vale a pena dar uma olhada e ver como tudo isso é possível. A pergunta final, então, não é se é possível aprender. A pergunta de verdade é quando começar a usar o inglês que já se sabe. Bom, essa decisão é de cada um.